Galera do Geek, hoje estamos aqui, mais um react. E hoje o analista de novo, o Tenente Covarde, Hisagi Shuhei. Mano, o Shuhei é um dos meus personagens favoritos de Bleach, assim, eu gosto muito dele, é muito estiloso. E ele tem as habilidades muito interessantes e... Eu acho até que é um personagem meio mal aproveitado. Eu acho que podia ter sido muito mais... Melhor trabalhado ele, porque ele é um personagem realmente muito bacana. Ele tem até uma Bankai que é proibida, de tão sinistra que é. Então, tipo assim, o cara não é pouca bosta, sabe? Eu acho que ele podia ter sido um pouco a mais do que foi. Enfim, então vamos ver essa análise aí do analista, né? E bora pro react. Então vamos nessa e play. O único medo verdadeiro é se tornar um guerreiro que não conhece o medo. Fala, meus analistas, show! Luca aqui mais uma vez e hoje falaremos dele. Ele não tem a força bruta de Zaraki Kenpachi, ele não tem a sabedoria de Kisuke Urahara, ele não tem as habilidades de Mayuri Kurotsushi, ele não Nossa, mas... Você tá legenda automática? Hum. tem o status de Byaku Yakushiki, ele não tem o Ele não talento do tem Toshiro nada. Hitsugaya, ele não tem a experiência do Yamamoto, nem a genialidade do Kyoraku Shunsui, nem a motivação do Sajin Komamura, nem a coragem do Kensei Muguruma. Ele tem poucas qualidades heróicas, especialmente a seu respeito como o próprio Shinigami. Mas ele tem o povo, e Ele é tem o claro povo. que estamos falando de Hisagi Shunrei. Hisagi é um dos tenentes mais queridos pelos fãs de Bleach, porém o mais odiado do Kubo, e vocês irão entender melhor o porquê disso. Também Ele é conhecido pica. como Ichigo de cabelo preto, pela sua aparência similar ao protagonista, muitos gostam dele desde sua luta contra Findor Kalius, um Fraction do Baragan. E inclusive no anime essa luta também é muito bem animada, tendo vários adicionais que não existiam no mangá, tornando a luta muito mais incrível no anime. Nesse vídeo vamos explorar melhor o personagem e como ele poderia ter sido melhor utilizado na obra. Então já senta o dedo no like, se inscreve no canal Foi para muito mal ajudar e passar a aproveitado, ele é palavra para muito Cubologia. inspirado. E também não se esquece de se tornar membro por preços mais baratos que um cafezito. Isso mesmo, R$ 1,99, para ter acesso a vídeos exclusivos e antecipados. E falando neles, um salve a todos os membros que estão aparecendo agora mesmo na tela. Vocês são muito brabos. Então, bora pro vídeo. Hisagi muito provavelmente é uma alma que foi para Soul Society, visto que quando criança ele vivia pelo distrito de Hokungai, com seus amigos, Torahiko, considerado sendo o irmão mais velho, e Gyuji. Certa vez ele e seus amigos foram perseguidos por um Hollow, mas o grupo acabou sendo salvo por Muguruma Kensei, que pediu para o Hisagi parar de chorar, pois ele tinha um nome forte, então ele tinha que ser forte, já que o nome Hisagi significa árvore auxiliar, cipreste, e Shuhei significa soldado disciplinado. Hisagi observou a tatuagem daquele que o salvou e se inspirou para se tornar um Shinigami, além de fazer uma homenagem e tatuar o 69 de Kensei no rosto. Mas aí você deve estar se perguntando, mas por que diabos ele tatuou 69, né? É meio suspeito. Bom, parte do nome Kensei Muguruma significa 6, e o próprio Kensei é da 9ª divisão, portanto 6, 9, 69. Claro, eu acredito que o Kubo tenha feito isso com segundas intenções, né, mas pelo menos faz sentido. Uma curiosidade sobre o Shuhei é que ele reprovou nos testes para a Academia Shinigami 2 vezes antes de entrar, e o motivo disso, de acordo com o Kubo, pode ser explicado em frases simples, que no caso seria, é porque é o Shuhei, então... é isso aí. Sabe quando o autor gosta tanto do personagem que a justificativa dele é tipo, como o Madara fez aquilo? Ah, é porque é o Madara. Então, nesse caso, como que o Shuhei não conseguiu fazer aquilo? Ah, é porque é o Shuhei. É a mesma coisa. Hisagi, quando conseguiu entrar na sua terceira tentativa, se tornou um Shinigami respeitado, antes mesmo de entrar na Gotei 13, sendo chamado para missões, ainda sendo um estudante. Em uma dessas missões, ele acabou perdendo uma colega de classe chamada Kanizawa Hotaru para um Hollow. E nessa missão, Renji, Kira e Momo ajudaram bastante e até salvaram o Hisagi do Hollow que matou sua amiga. Depois de muito tempo, outro amigo dele revelou que a tal Kanizawa era apaixonada por ele, então coitado. Enfim, depois de um tempo, o Shuhei se tornou o tenente da 9ª divisão da Gotei 13 e começou a treinar com Kaname Touzen, o atual capitão da 9ª divisão. Claro, depois dos adventos do Turn Back the Pendulum. Touzen utilizava a sua Bankai para treinar Hisagi, e assim ele aprendeu a controlar seus sentidos, conseguindo lutar sem o uso da visão, e também aprendeu a lidar um pouco melhor com seus medos. Durante os treinos, Hisagi questionava se merecia ser tenente, pois Pior que ele nesse quadro aí ele parece muito Ichigo mesmo. tinha medo e isso fazia cometer vários erros que poderiam prejudicá-lo em uma missão. Foi então que Hisagi entendeu que seu medo era sua própria força, já que é o medo que impulsiona a vontade de fazer justiça e querer defender os outros. Lembra até um pouco a trama inicial do Ichigo no treinamento com Urahara, onde ele tinha medo de atacar com seu poder e também tinha medo de ser atacado. De acordo com Touzen, quando alguém nasce, não há luz nem som. Quando você se depara com um mundo que é completamente desconhecido para você, você o teme. Se houver alguém que não tem medo de algo assim, então não é nem humano, nem Shinigami, nem Hollow. Alguém assim
só pode ser chamado de demônio. E manos, essa frase, embora sirva perfeitamente para descrever toda a trama do Hisagi, ela também lembra muito a questão que eu já falei aqui do canal sobre Yhwach. Quando alguém nasce e não conhece nem luz nem som e se depara com um mundo desconhecido, ele vai o temer. E toda a trama de Yhwach é centralizada nesse medo também, o que é um ótimo paralelo, uma questão completamente muito relevante. O medo em Bleach é tratado em diversos assuntos, como o desespero do Noitra, o medo de Yhwach, a coragem de Ichigo e várias questões em que o desespero é tratado tanto pelo lado de Yhwach quanto a questão do próprio Ukiyoha fazendo o Ichigo sentir o desespero, sentir que não pode vencer, fazer o impossível ser de fato impossível. Por conta desses treinamentos, Shuhei se tornou um dos tenentes mais centrados e cautelosos, nunca deixando suas emoções influenciarem durante a luta. Além disso, Hisagi também é muito azarado, como veremos daqui pra frente. Muito Obviamente azarado. também tem a questão do medo e de Asnodit, que nós falaremos daqui pra frente já já. O medo é algo bem importante na história do Hisagi e do Touzen, como vimos anteriormente com o capitão ensinando o tenente a como lidar melhor com esse sentimento. Hisagi sempre viveu reprimindo suas emoções, mas sempre teve o medo da morte junto com ele. Desde que foi atacado por um Hollow, ele sente uma paralisia sempre que tentava entrar em combate. É um trauma, além de ver sua amiga sendo morta sem ele poder fazer nada para ajudar. A impotência. O medo podemos abordar melhor no vídeo sobre o Asnodit, mas aqui também vai ter uma breve explicação. O medo é uma sensação desagradável desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginário. É um sentimento primordial de todo ser vivo que preza pela sua própria sobrevivência. Sem ele, não teríamos como saber quando estamos em perigo. No budismo, por exemplo, o medo é uma manifestação direta do apego e da ilusão. Ele surge quando temos medo de perder algo, o corpo, entes queridos, status, identidade e principalmente o eu. Falo no budismo principalmente por conta do autor gostar de colocar esses elementos em sua história. O Hisagi acredita que o medo não é algo que deve ser superado por si só. O verdadeiro corajoso é aquele que age mesmo sentindo medo. Ele aprendeu que o medo é um sentimento necessário e não deve ser ignorado. Ou seja, aceitar que o medo é parte de si mesmo, que só se pode ser verdadeiramente forte ao se permitir sentir o medo. E lutar mesmo assim. Isso é refletido diretamente em sua Zanpakuto, como vemos ela Kazeshine sendo um reflexo do seu portador, e o espírito dela é o ego criado a partir do seu poder. Então, vamos entender melhor ela. Kazeshine é a única Zanpakuto que tem o formato de uma foice, remetendo à morte, já que ela em várias mitologias e religiões está ligada a Shinigamis, que são literalmente deuses da morte. Seu nome significa vento e morte, ou seja, algo como vento mortal ou vento da morte. Além das foices que representam a morte, ela também possui correntes que simbolizam a vida, visto que todas as almas em Bleach são ligadas ao corpo pela corrente do destino. A Zanpakuto do Hisagi representa literalmente o ciclo da vida e, de acordo com a novel Can't Fear Your Own World, ela é uma alegoria ao mundo original, antes da vida e morte serem separadas pelo Senhor Adonaios. E muitos pensam que a Shikai do Hisagi é rara e que se divide em duas, como o caso do Shunsui e o Kitaki, mas a verdade é que as foices são complementos da sua corrente. Apesar dele não gostar tanto assim da sua Shikai, ele é extremamente talentoso com ela, conseguindo enganar seus oponentes e tendo um domínio excepcional com o uso do Essa luta é bem Kusarigama legal Jutsu, mesmo. que é a arte de usar uma Kusarigama. Outro fator interessante é que as correntes da Shikai conseguem se estender o quanto o Hisagi quiser, é quase o Toji. Literalmente não tem limite de distância que elas podem atingir, e isso foi revelado no Clube Outside. Mas com certeza a habilidade mais poderosa de sua primeira liberação é a capacidade de restaurar a vida do seu usuário. Ué, mas essa não é a Bankai dele? É, mais ou menos. A verdadeira habilidade de sua Shikai não é apenas virar uma Kusarigama, que se estende, mas sim controlar a vida e a morte bem do seu roubado. próprio usuário. Isso inclui os feitos de regeneração incríveis que nunca foram explicados no mangá de fato. Ele teve seu corpo esmagado por Aion, mas voltou intacto para ajudar o Komamura contra o Touzen. Ele foi cortado e empalado pelo Touzen, mesmo depois de desmaiar, e voltou para finalizar seu antigo capitão. Ele conseguiu sobreviver a tiros do Lily Barro, que literalmente perfuraram seu Saketsu e Hakusui, e sem eles ele não poderia mais lutar, nem ter poder. E essas dúvidas de como ele saiu vivo foram respondidas na novel Can't Fear Your Own World, quando o Hisagi descobre que, assim como o White ajudava o Ichigo a se regenerar quando estava em perigo, o espírito da Kazeshine revivia e curava as feridas do Shuhei, para que ele oferecesse um sacrifício de sangue. O mundo interno do Hisagi é composto por uma paisagem de floresta com uma enorme árvore no meio, que pode ser chamada de Árvore do Conhecimento. Além disso, os kanjis do sobrenome do Shuhei significam cipreste, né? O que pode ser essa árvore que se vê em seu mundo interior. Um moinho de vento vermelho enferrujado que possui uma corrente acoplada à corda que gira o moinho,
mas um vento negro é responsável por manter ele girando. Além disso, esse vento, quando toca nas folhas das árvores, faz com que elas murchem, ou seja, a floresta e a árvore simbolizam a vida, enquanto o vento é a morte. E é a partir dele que o espírito de Kazeshini se mostra. Ele tem uma aparência de sombra demoníaca, pelo menos essa é uma das formas de acordo com ele mesmo, assim como a gente também viu naquele filler. Kazeshini diz que Hisagi o vê como uma sombra dele mesmo e do mundo que ele vive, de acordo com Shuhei. O espírito sempre clamava por carnificina para apaziguar a sua alma. O que faz bastante sentido Hisagi temer ele, né? Lembrando que o espírito da Zanpakuto é o ego criado a partir do poder do usuário e é um reflexo dele mesmo. Então o Hisagi, no fundo, tem medo também de si próprio. Kazeshini representa tudo que Hisagi temia e rejeitava em si mesmo: o instinto de matar, o peso da responsabilidade, a ambiguidade do dever como Shinigami e muito mais. Desde sua introdução no mangá, Kazeshini sempre teve uma forma assustadora e monstruosa e com uma sede por morte, algo que o Hisagi odiava. Mas isso não era um defeito de sua Zanpakuto, era um reflexo da própria alma dele. A forma de Kazeshini foi mudada por sua idealização dos Shinigamis e de seu desejo subconsciente de carregar o peso da vida e da morte, mesmo que ele nunca admitisse isso conscientemente. Durante muito tempo, Hisagi negou a natureza de Kazeshini. Ele via seu espírito como algo antiético à sua moral. Mas em uma conversa direta na novel Can't Feel Your World, cercado pela metáfora da natureza e do ciclo da vida e da morte, ele finalmente compreende. Se Kazeshini deveria ser minha própria sombra, então a resposta deveria vir originalmente de mim. Eu simplesmente não percebi isso. Essa é uma epifania, quase uma catarse. Hisagi percebe que fugir da própria sombra é fugir de si mesmo. Ao invés disso, ele decide aceitá-la e dedicar-se a ela. E claro que isso tem muito a ver com a sombra na filosofia junguiana, pois isso conversa diretamente com o autoconhecimento, compreensão e aceitação de seu lado interno mais feio. Aceitar isso para se entender é fundamental. E vamos já falar sobre isso, mas é só após toda essa catarse de Hisagi que ele consegue atingir a sua Bankai. Durante seu treinamento com Mashiro, antes da Guerra Sangrenta, Hisagi não havia entendido e nem conseguido despertar sua Bankai por completo. Kensei entendeu que a Bankai de Hisagi não é impedida por falta de força, mas por algo psicológico e profundo. Uma hesitação diante da morte e do completo abandono de si. A chave da Bankai está ligada à superação desse medo, ao confronto com sua própria existência, e não à simples pressão ou sofrimento físico. Sua Bankai é Fushi no Kojyo, ou Vento da Morte, Laço do Carrasco. Bem sinistro essa Ela tem a Bankai. mesma habilidade da Shikai de controlar a vida e a morte, mas agora consegue manipular seu oponente junto, através das correntes que saem de um emaranhado. A Bankai de Hisagi é extremamente perigosa, pois fica sugando reiatsu de ambos os acorrentados, impossibilitando a morte de algum, até que os dois morram no processo. Todo dano que o oponente desferir em Hisagi é curado, tirando reiatsu de ambos para restaurar, e o mesmo acontece quando Hisagi ataca seu oponente. Ou seja, o único jeito de escapar dessa Bankai Deathmatch. é Hisagi desativando-a a partir de um acordo ou na hora certa, para que seu oponente não aguente mais lutar, tendo a ajuda de um terceiro para finalizar a luta. É o que a gente chama na Cubologia de Bankai do empate. Enquanto a Shikai de Kazeshini envolve colher e circular o fluxo de vida no mundo. Então a Bankai envolve uma cadeia de selos que interrompe o fluxo da vida e estagna o mundo. Mais uma vez, a questão da estagnação e do avanço, que eu já falei no vídeo do Mayuri. Enfim, ele bloqueia tudo, proíbe a morte, proíbe a vida. O Sol Negro prende até mesmo o Reishi, que flui na atmosfera. Portanto, aprisiona o mundo em uma prisão acorrentada onde nenhuma circulação ocorre, sem regressão nem evolução, apenas a estagnação. Ironicamente, esse cenário que força a estagnação da vida é exatamente o mesmo mundo em que não existe fronteira entre vida e morte, que a gente já ouviu falar sobre o mundo primordial, antes do nascimento da Soul Society em si. Hisagi vs Findor, o atrasado contra o exato. A luta mais marcante de Hisagi é contra o Fraction de Bargan, Findor Kalius. Nessa luta vemos que Findor acreditava ser poderoso o suficiente para derrotar um capitão, tirando sua máscara aos poucos para revelar seu verdadeiro poder, mas na verdade ele apenas estava mostrando sua verdadeira face. E de fato, quanto mais ele arrancava sua máscara, mais forte ele ficava, porém, mais orgulhoso e confiante também, acreditando que não sentia medo e estava no nível superior ao do tenente que ele enfrentava. Essa é uma luta interessante de um honrado Fraction contra um Shinigami bem menos formal. A própria estética dos dois conversa perfeitamente com o tema. Findor tem a mania de usar o termo exato em quase todas as suas colocações quando responde a Hisagi, pois ele aparentemente vê a vida como uma série de desafiosos e complexos eventos, e que apenas a resposta exata pode o fazer sobreviver, enquanto Hisagi sempre fez escolhas erradas, sempre perdeu, sempre sofreu durante sua vida, e também não sente que é um Shinigami exemplar. Eles são como água e óleo nesse sentido. O nome Findor Kalius também aparentemente remete a Finder Crab, que seria um tipo de caranguejo chamado caranguejo violilista, e faz sentido quando a gente analisa
finaliza a sua Resurrection, Pinza Aguda, Ele tem a onde ele pinça de fica com um caranguejo. braço de artrópode, também podendo usar golpes de água comprimida. No anime e no mangá, Findor tem relações diferentes durante a luta. No anime ele tenta um último ataque com o Zero negando sua fraqueza e seu medo, porém é cortado por Hisagi. Já no mangá, após Brutal. ele entender a diferença e perceber que não seria páreo para o Hisagi, ele decide fugir, mas é morto. O que demonstra bem mais fielmente o lado covarde do personagem em comparação ao anime, também fazendo alusão ao medo que Hisagi tanto falava durante a luta e sobre temer seu poder e não ter uma resposta exata para todas as suas perguntas. Hisagi e Komamura contra o Touzen. Desde que vemos a relação de Hisagi com o Touzen, já era nítido o enorme respeito que ele tinha Eu por seu gostava muito do capitão. Touzen. Hisagi e Komamura perderam um grande amigo que salvou eles em certos momentos. Para Hisagi, ele sentiu a frustração de ser traído pela primeira vez por alguém que considerava um mentor, mas mesmo assim queria usar tudo que aprendeu com ele contra o próprio Touzen. E é nessa luta que vemos um vislumbre da verdadeira habilidade de sua Shikai, quando Komamura observa que Hisagi está parcialmente curado de seus ferimentos, mas está se excedendo, querendo lutar para abrir os olhos de Touzen. O próprio Touzen tenta mostrar para Hisagi que não aprendeu nada com ele, visto que, de acordo com ele, Hisagi não tinha medo em suas palavras. Logo, ele não poderia ter aprendido sua principal lição, que é a de que aqueles que não conhecem o medo não têm direito de lutar. Hisagi ainda enxerga esperança de que Touzen possa voltar a ser aquele que ainda acreditava na justiça de Kakyo, e por isso que em toda luta Hisagi continua a chamar Touzen de capitão. É interessante ver que, assim como Hinamori chamava Aizen de capitão também, Hisagi fazia o mesmo, mas a diferença é que Hinamori não conseguia enxergar que Aizen era de fato um traidor, e acreditava que ele poderia estar sendo manipulado, e mesmo quase caindo na real, ainda sentia o medo e a incerteza de haver alguma bondade nele. Já Hisagi não conhecia Touzen realmente. Ele sabia que Touzen sofreu muito nas mãos da Soul Society, mas não entendia qual era o real medo dele e estava disposto a fazer qualquer coisa para pará-lo. Durante a luta por conta da confiança de Touzen em seu novo poder, Hisagi conseguiu detê-lo por um bom Essa tempo, forma dele e de até mosca mesmo é muito teve a feia. oportunidade de ceifar a sua vida. Não, Mas gafanhoto, hesita, né? perguntando qual era o seu medo. Após todo o confronto contra Komamura, finalmente Hisagi nota que aquele ali realmente não era seu capitão, e por conta disso é capaz de dar um golpe fatal que o verdadeiro Touzen jamais tomaria. Quando Touzen finalmente entende que ele estava errado com o discurso de Komamura, as últimas palavras dele são: querendo enxergar Hisagi para não esquecer dele, um gesto de apreço e desculpas por tudo o que fez a seu aprendiz. Mas ele não consegue graças a Aizen, que desfere um golpe de misericórdia que o faz explodir. Hisagi, após a batalha da Fossa Karakura, decidiu treinar para ficar mais forte e ainda acredita nas crenças que Touzen passou para ele, carregando assim o legado do Capitão Caído. Simbolismos junguianos. Hisagi é alguém que sempre teve medo de sua própria sombra. Arquétipo Isso da fez sombra, com que né, ele de temesse Jung. o próprio mundo interior. E é claro, isso pode conectar Hisagi e Kazeshini com outros conceitos da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, especialmente a ideia do arquétipo da sombra e da individualização. A sombra é um dos principais arquétipos da psicologia junguiana. Ela representa tudo aquilo que o ego não reconhece em si mesmo, ou que rejeita por ser moralmente inaceitável, desconfortável ou assustador. A sombra é pessoal, mas também coletiva. No indivíduo é formada por traços reprimidos, instintivos e desejos. Na coletividade são os aspectos culturais, sociais ou espirituais negados. Como diz a frase de Jung, a sombra é aquilo que a pessoa não deseja ser. Hisagi admirava os Shinigamis, ele queria ser alguém que pudesse proteger os outros como Kensei ou Touzen foram para ele em diferentes momentos. Mas ele construiu uma persona idealizada, baseada em livros, imagens de heroísmo puro, negando os aspectos sombrios do papel de um verdadeiro Shinigami. Um verdadeiro Shinigami carrega a responsabilidade pela morte, já que eles são aqueles que fazem a passagem do mundo dos vivos para a Soul Society e mantêm o equilíbrio do mundo, purificando as almas corrompidas. Dentro desse cenário, Kazeshini surge como uma antítese dessa persona. Violento, cruel, sedento por sangue, e por isso Hisagi o rejeita e não gosta de liberar sua Zanpakuto, e a negação dessa persona acaba inevitavelmente o deixando mais fraco e com diversas derrotas em seu currículo. Até mesmo contra Findor ele teve bastante dificuldade em querer liberar a sua Shikai, e por isso ele acabou sendo bastante subestimado pelo Arrancar. Mas acaba que Kazeshini é ele mesmo, que nem quando Ichigo descobre que o White sempre foi sua verdadeira espada, lembram? The Blade is Me. É a parte da alma dele que entende que matar também é parte do ciclo, faz parte daquilo tudo, faz parte dele ser quem ele é, um Shinigami. Que proteger vidas exige coragem para enfrentar a morte, e não apenas negá-la. Em Can't Fear Your Own World temos diálogos com Kazeshini, onde é o momento em que a sombra toma a forma e fala como Jung descreve em rituais xamânicos e sonhos arquétipos. Eu sou sua sombra, você finalmente me fez render a você.
Aqui Hisagi escuta sua sombra pela primeira vez sem negar, sem fugir. É um momento simbólico de iluminar seu inconsciente. Ele começa a enxergar que a Kazeshini não é um inimigo, mas um guia interior que está lá para torná-lo mais forte e conquistar seu desejo. O de ser um Shinigami. Em certo momento, Hisagi diz a frase para Kazeshini: "Eu me dedico a você, meu sangue e minha vida são todos seus." Ele de fato se entrega. E esse é o momento de integração da sombra. O ego de Hisagi deixa de lutar contra a parte reprimida de si e aceita como parte integral de seu ser. Segundo Jung, esse processo é chamado de individualização, o caminho para se tornar um ser humano pleno, que aceita todas as suas contradições. Hisagi entende que salvar alguém não significa ser puro, mas completo, que empenhar Kazeshini não é um pecado, mas um ato de amor pelo ciclo da vida, que a morte e a vida não são opostas, mas complementares. Kazeshini nunca foi uma Zanpakuto, foi o ego sombrio de tudo que Hisagi tentou enterrar ao aceitar a sua sombra. Ele deixou de ser um imitador de Shinigami para se tornar um verdadeiro Shinigami. Sendo assim, por toda essa mentalidade, essa relação de proximidade com medo, eu suponho que um personagem que derrotaria facilmente o Shuhei seria o Asnodit. A proximidade com o sentimento do medo de Shuhei faria cair muito fácil para um adversário como esse Quincy, e eu achei bem interessante. Temáticas conversam bastante entre si também. Também é interessante notar que o Hisagi e a Soifon nunca tiveram uma interação entre eles na obra, apesar de suas similaridades dentro da história. Hisagi, no momento em que Touzen abandona sua society, sentiu o mesmo que a Soifon quando a Yoruichi fugiu com o Urahara. Hisagi idolatra Touzen, mesmo depois da traição. Ele segue os ensinamentos do mestre e vive com o conflito interno disso. Soifon era extremamente leal a Yoruichi, ao ponto de sua personalidade ser moldada por essa admiração, que virou uma devoção completa, mesmo como se Yoruichi realmente fosse uma figura religiosa. Ambos são profundamente marcados pelas figuras que consideram seus mentores. Não é à toa que durante o jogo do Bleach Rebirth of Souls, a Soifon ajuda Hisagi a lidar com essa frustração por se identificar com ele. Isso faz com que ela o faça enxergar que não deve ser consumido pela culpa. E é bem legal que a única interação deles no anime é quando Hisagi luta contra Fendor e ativa sua Shikai, com Soifon sorrindo olhando em direção a ele. Um detalhe mínimo, mas muito bem-vindo, e tenho certeza que foi o Kubo que pensou nesse diálogo. E por mais que o Hisagi seja um ótimo personagem, o Kubo parece não gostar muito dele, ou pelo menos ele gosta bastante de zoar seu próprio personagem. Já até chamaram ele de Tenente Azarado no Clube Outside. Em seu histórico temos casos peculiares, como quando Hisagi reprovou 2 vezes no exame Shinigami, não conseguiu derrotar o Hollow básico, precisando de ajuda com seus corrais, perdeu feio contra o Yubichika na saga da Soul Society, apanhou pro Ion, apanhou pra Mashiro durante seu treino, não conseguiu derrotar nenhum Stun Ritter, foi controlado pelo próprio Pepe, tomou um tiro do Lilibal de todos os personagens, cara. Kubo não imaginava que o Hisagi seria tão popular. E eu acredito que isso se deva por causa da Shikai e por causa do anime ter valorizado sua luta contra o Fendor. E é sério, direto e reto tem pergunta relacionada a ele no Clube Outside. O Kubo sempre fica surpreso. Além disso, ele recentemente até esqueceu de colocar o personagem numa imagem promocional de um evento que eles estão organizando recentemente. Então, o cara é bem desprezado. Quanto ao poema do Hisagi, eu acho que ele é bem simples e autoexplicativo com tudo que foi abordado por aqui hoje. O único medo verdadeiro é se tornar um guerreiro que não conhece o medo. Acredito que eu já tenha explicado o suficiente sobre essa camada do medo e coragem sobre o Hisagi, né? Portanto, agora falarei somente sobre as batalhas das novels Can't Fear Your Own World para aqueles que curtem a novel e também para vocês entenderem um pouco mais sobre a importância do Hisagi no grande esquema das coisas. Durante a novel, após os Shinigamis a mando de Kyoraku estarem acuados por conta da Enra Kyoten estar copiando a Kenzen Saimin do Aizen, Hisagi chega como uma esperança para todos, pois ele era o único que ainda não havia visto a lâmina de Tokinada e não estava sob efeito da hipnose. Durante um primeiro momento, Hisagi percebe que Tokinada é extremamente mal, e não um mal como Aizen ou Yhwach, e sim um ser de pura vilania sem nenhum senso de justiça. Hisagi está lutando para proteger Hikone de Tokinada, que acredita que sua criação é apenas uma ferramenta para seus objetivos. E isso deixa Hisagi furioso com essa situação. Após um diálogo com Tokinada tentando fazer com que Hisagi escrevesse sua história no jornal, Hisagi foi capaz de entender a relação exata entre Hikone e Tokinada. Essa relação não envolvia dominação pelo medo nem expectativa de prazer. Invertendo a inocência e a ignorância, Tokinada se apresentou como seu mundo próprio, ao transformar Hikone em um deus. Ele estava tentando se elevar ao mesmo status do próprio mundo. Essa luta acredito que seja melhor apresentada em um vídeo sobre o próprio Tokinada, futuramente talvez um vilão, né? Que revelou tudo antes do anime da Guerra de 100 Anos. Então é melhor explicar em outro momento.
Tokinada não é um oponente fácil de se lidar e Hisagi era a única esperança de vencer. Nessa luta, Hisagi vai de encontro com a própria filosofia de justiça que Touzen o ensinou. Ele sempre acreditou que Touzen havia sido manipulado pelo Aizen, e ele finalmente entende que aquele que não teme a própria lâmina não tem direito de segurá-la. Isso é uma metáfora da justiça, e não da Zanpakuto apenas. A existência de um único Shinigami como Tokinada não tornava a Soul Society má. O que tornava a Soul Society má era que a sua história era uma traição ao desejo da amada amiga de Touzen, um desejo que ela não viveu o suficiente para ver realizado. Hisagi se repreende ao tentar abrir os olhos de Touzen para a realidade e a justiça da Soul Society, cogitando até mesmo a possibilidade de, se ele soubesse a realidade que Touzen viveu, poderia ter ido junto e se tornado um aliado de Aizen. As coisas poderiam estar ao contrário. Temos então uma frase bem ambígua perto do final dessa luta que não se sabe se Hisagi disse para Tokinada ou a ele mesmo. Acho que não te dei permissão para falar sobre justiça. Hisagi entende que a justiça de Touzen era uma lâmina afiada, pura e motivada por uma dor real. Mas era uma lâmina que matava não só quem devia, mas também qualquer possibilidade de cura. A verdadeira virada de Hisagi é que agora ele impunha sua própria lâmina. Uma que aceita o medo, a dúvida e o erro. Uma que não é exata. Uma que também não nega a injustiça da sua society, mas também que não cede ao desespero, e com isso se torna alguém que entende o fardo da justiça e escolhe carregar esse fardo com medo, com falhas, mas com humanidade. E foi nessa luta que ele adquire o necessário para que a Kazeshine reconheça uma futura Bankai. No final, Hisagi, excedendo seus limites, consegue desferir um golpe que desestabiliza Tokinada, dando a oportunidade dos outros finalizarem. Enfim, essa é uma luta muito boa e eu recomendo vocês lerem a novel. Também temos a luta do Hisagi contra o Hikone. Hikone é uma criação artificial feita a partir de experimentos de Tokinada. Seu criador a enxerga como uma mera ferramenta para seus objetivos, mas Hisagi enxerga que ele é um ser vivo, uma criança que viveu enclausurada, sem contato com o mundo e quer que ele viva conforme sua própria vontade e não como Tokinada deseja. Hisagi sabe que Hikone iria morrer se lutasse contra Zaraki, e por isso decidiu que ele mesmo o lutaria, com um pedido de aura, e assim salvaria a criança. Essa luta é desproporcionalmente vista por todos. Um ser como Hikone só poderia ser parado por Zaraki ou Ichigo naquele momento. E aí o Hisagi, que ainda nem tinha despertado sua Bankai, tentam enfrentar. E todos os outros Shinigamis falaram que isso era loucura, mas naquele momento Hisagi queria salvar Hikone do seu destino. Queria mostrar para ele que o mundo realmente existe fora daquele castelo que ele sempre viveu. Nessa luta também temos uma alegoria, como foi o pecado original com Hisagi sendo cortado por Hikone, da mesma sequência que o próprio Adonaios. Primeiro o torso, depois as pernas e depois os braços. Todos cortados, e depois o coração removido e finalmente as vísceras, No entanto, no caso de Hisagi, o resultado não é o fim. Hisagi não luta para vencer, ele luta para ensinar Hikone uma lição, para quebrar o ciclo de obediência cega que Hikone vive. Durante a luta, Hisagi faz perguntas como: você não quer cortar alguém que não está resistindo, não é? E também: está apenas colocando sua culpa nos ombros de Tokinada? Essas são perguntas devastadoras e que forçam Hikone a sair do modo de sobrevivência para o modo de reflexão. Hisagi está praticamente fazendo o papel de Touzen com ele, mas corrigindo os erros do mestre. Hikone é uma criança criada para seguir ordens e não sabe o que é certo ou errado, apenas repete o que lhe foi ensinado. Hisagi, que passou por algo semelhante, escolheu quebrar esse ciclo. E essa é a verdadeira essência do Hisagi. Ele não é um prodígio, mas ele tem algo que muitos não têm: a humildade. A compreensão íntima da dor, da morte, da responsabilidade, Ele é diferenciado nessa parte. E ele carrega um tipo de força que não vem da Bankai, mas da alma em si. Depois do desespero da reflexão que o pega, Hikone finalmente entende que ele é livre, ele sente que pode errar. Ou seja, entende que ele é um ser vivo e não apenas um experimento perfeito de Tokinada, um experimento exato. E tudo isso é uma ótima lição que também diz muito sobre o personagem. Um personagem subestimado demais Muito por todo subestimado. mundo. E agora vamos às considerações finais. Eu gosto muito desse personagem e o mais legal pra mim é saber que ele tem uma moto funcional que ele comprou do Urahara. Eu sei. Pois é. O Club Outside realmente surpreende às vezes. Mas o cara não pode usar essa moto por causa das leis da Soul Society. Então, de novo, ele faz uma coisa legal, mas ele é barrado. Ele não é meu tenente favorito, mas é muito bom ver que ele recebeu um pouco meu mais tenente de atenção favorito. depois da novel do Kent Fury On World, onde ele é basicamente o protagonista, o principal holofote. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo sobre o Hisagi. É isso. Por favor, deixem um like, compartilhem esse vídeo com seus amigos. Ele é fantástico, ajuda aí cara. a divulgar o canal, porque isso faz toda a diferença, beleza? Então, muito obrigado. Esse vídeo foi também feito em parceria com o Alexandre. Ele fez grande parte desse roteiro também. Então, por favor, confiram o canal do cara, tá aqui na descrição. Brabo. E é isso. Valeu, falou e tchau. É isso aí, galera. Meu tenente favorito aí, um dos personagens que eu mais gosto de Bleach, com certeza. Tipo assim, acho que entre os 5 personagens de Bleach que eu mais gosto, com certeza o Hisagi tá nessa lista, porque... Não sei, mano, é igual eu falei no começo, ele não tem nada, mas ele tem o povo.
Nem o próprio Cubo esperava que ele fosse ser um personagem tão querido assim por todo mundo, né? Mas o cara é diferente. Então, pessoal, esse foi o Autista Reage de hoje, né? Falando sobre. Vendo o analista, né? Falando sobre o nosso querido Shurei. E foi isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Agora você pode patrocinar Reacts. Tem aqui em cima o QR Code, embaixo na descrição também tem. E foi isso. Muito obrigado e até o próximo Autista Reage. Tchau, tchau.